Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas nos separam do início de novo Shabat na terra de Israel. E meu propósito no dia de hoje é o mesmo que eu venho realizando esses anos todos: compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Nós estamos aqui no Monte Herzl. Eu já gravei muitos vídeos nesse local, que é bastante grande, onde se encontra não só enterrado o patriarca do sionismo, o próprio Herzl, mas também se localizam exposições, museus, centros de educação. O sionismo valoriza muito a figura do Herzl. E não por acaso eu escolhi no dia de hoje esse local, como vocês logo vão perceber pelo conteúdo da mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês. Esse Shabat, que vai ter início em poucas horas, Shabat Narmu, Shabat da Consolação, ele sempre se realiza logo após a celebração de Tisha B'Av. E ele marca o início de um ciclo de conforto e de consolação, após as 3 semanas de luto e de tristeza que o nosso povo acabou de atravessar. Na verdade, as próximas 7 semanas serão de um conforto curativo e nos levarão em direção ao Ano Novo, em direção à celebração de Rosh Hashanah. Todas as escolas religiosas do mundo, nesse momento, se encontram de férias, especialmente aqui em Israel, por nós estarmos atravessando o período mais quente do verão, e essas férias vão até Rosh Chodesh Elul, quando começa o mês de Elul. Então a nossa preparação para Rosh Hashanah, para o início do Ano Novo, é muito intensa, e as escolas religiosas vão dedicar uma atenção muito especial a isso. E a Parashá dessa semana, Vaet Hanan, ela nos oferece literalmente um curso concentrado, uma verdadeira sinopse de tudo aquilo que representa o judaísmo. Por que, Átila? Nela estão contidos os Aseret Dibrot, os 10 mandamentos, nela está contido o Shema, nela está contida a explicação do êxodo do Egito, que deve ser oferecida às novas gerações, sobretudo ao filho sábio, ao ponto de nós podemos dizer que a Torá está toda, ou quase toda, encapsulada aqui mesmo, nessa Parashá. Mas, Átila, você vai falar sobre o quê? E a dificuldade está sempre na escolha. Como escolher, diante de uma diversidade tão grande de temas relevantes, algo que seja, que possa ser aproveitado nas nossas vidas, que possa se converter, né, numa forma de pensar e, sobretudo, de agir. E eu escolho o exemplo de Moshe Rabbeinu. Como assim, Átila? Vejam, todos nós acreditamos no poder da oração. Existem vastos estudos científicos que comprovam que a oração e a fé, de fato, promovem ajuda física àqueles que se encontram doentes, aos enlutados, aos perturbados, que são um número cada vez maior da sociedade em que nós vivemos. No entanto, nós devemos reconhecer que muitas vezes as orações nos deixam insatisfeitos e, sobretudo, sem respostas. Nós sabemos que as orações muitas vezes não evitam tristezas, não evitam desastres e nem mesmo tragédias. Todos nós enfrentamos, às vezes diariamente, o desafio da oração não respondida. Mas o que significa isso, Átila? Significa quando os nossos pedidos, as nossas esperanças depositados nas nossas orações aparentemente são ignorados por Akadosh Baruch Hu, dito de uma outra forma, simplesmente recusados pelos céus. E a verdade é que para muitas pessoas isso cria uma crise de fé, uma crise na sua crença pessoal. Vejam, o rei Davi falou sobre esse tema extensamente no curso dos Salmos. O livro de Iov, o livro de Jó, que nós acabamos de reler agora em Tisha B'Av, também refletem sobre isso. E a Parashá dessa semana também tem essa questão como uma questão central. Não só os 10 mandamentos, o Shema,
a explicação acerca do êxodo do Egito, mas a questão das orações não respondidas também está contida na paraxá dessa semana. Mas como assim, Átila? As orações de Moshe Rabbeinu, as orações que ele fez, a Kadosh Baruch Hu, o clamor dele aos céus, em 515 orações, para que ele pudesse entrar na terra de Israel, para que ele pudesse conduzir o nosso povo na entrada, né, da terra prometida, não foram respondidas. Na verdade, Hashem instrui Moshe a parar de enviar o seu clamor aos céus. O mesmo Moshe que salvou o nosso povo tantas vezes da ira celestial, com suas orações, que salvou Aron, que salvou Miriam, seus irmãos, agora não tem efeito em relação ao seu próprio pedido. E os sábios do Talmud formulam muitas respostas para tentar explicar por que as orações de Moshe Rabbeinu não foram atendidas. E a mais importante dessas explicações é de que o próprio prisioneiro não pode se libertar por si mesmo de seu próprio confinamento. Mas o que isso significa, Átila? Significa que o nosso povo deveria ter orado para que Moshe seguisse na liderança de Israel na entrada da terra prometida. As orações de Moshe não eram suficientes. Moshe não vai conduzir o nosso povo à terra prometida. A sua oração permanecerá sem resposta. Isso marca uma certa nota de tristeza inevitável que está contida aqui, que paira sobre essa paraxá. Eu sempre me emociono muito quando nós estamos chegando no final da leitura da Torá, quando nós falamos de Moshe, porque eu tenho uma empatia muito grande pelos sentimentos do nosso profeta, por não ter tido, concedido o direito de entrar na terra de Israel, de construir o Beit HaMikdash, de orar e cumprir todas aquelas mitzvot que só podem ser cumpridas na terra de Israel. E os comentaristas da Torá procuram, ao longo de mais de 3.000 anos, explicar de muitas formas a razão pela qual Moshe não pôde entrar na terra de Israel, porque Moshe não teve as suas orações respondidas. Uma dessas razões se concentra na ideia de que o tempo da liderança de Moshe havia se esgotado. Agora é a hora de Yoshua ben Nun, o seu discípulo mais importante. Havia chegado o momento dele exercer a liderança. E a sabedoria judaica nos ensina: o domínio de um governante não pode se sobrepor ao domínio de seu sucessor nem por um fio de cabelo. Nós, humanos, temos pouca influência na escolha dos governantes e das lideranças, não só do povo judeu, mas das nações de um modo geral. Tudo está no controle de Hashem. Portanto, o tempo de Moshe havia se esgotado porque o tempo de Yoshua havia se iniciado. Uma outra explicação dos nossos sábios é que a geração de Moshe não entrou na terra de Israel. Nós sabemos que ao longo de 40 anos, todos aqueles homens mais de 20 anos de idade vão perecer nas areias do deserto, de modo que pareceria, conforme nos explicam nossos sábios, um favoritismo indecoroso permitir que Moshe sozinho entrasse na terra de Israel, uma vez que seus irmãos também perderam sua vida nas areias do deserto. Uma outra razão, que é a que me traz hoje aqui ao Monte Herzl, que eu gostaria que vocês refletissem com muito rigor sobre ela, é de que Moshe não entraria na terra de Israel, porque se ele o fizesse, ele entraria como uma figura sobrenatural. De fato, Moshe já era meio anjo e meio homem. Ele já era e seria tido pelo nosso povo, sobretudo pela nova geração, porque a geração anterior pereceu no deserto. Ele entraria na terra de Israel liderando o nosso povo, literalmente como um tipo de Deus, em um mundo cheio de crenças pagãs, idólatras, que costumeiramente deificavam seres humanos,
sobretudo, especialmente os líderes nacionais, como fazem os sionistas em relação ao Herzl, como fizeram muitos brasileiros em relação ao ex-presidente, né? Sobretudo nas igrejas evangélicas. Nós temos o péssimo hábito de deificar seres humanos. Moshe não podia ser autorizado a conduzir o nosso povo na entrada de Israel. Mas, Átila, qual é a resposta verdadeira? Todas as respostas são válidas. Eu dei algumas, eu tenho as minhas de preferência. Eu particularmente acredito que Moshe não podia entrar na terra de Israel, porque se ele entrasse, ele construiria o Beit HaMikdash. Akadosh Baruch Hu sabia que o templo seria destruído, e como o templo não poderia ser destruído se Moshe o houvesse construído, o nosso povo é que teria sofrido. Em vez das pedras serem destruídas do templo, o nosso povo seria destruído. São respostas de natureza cabalística que se concentram na ideia da Torá Mistar. Mas todas as respostas são válidas. Mas a verdade crua e nua é que nós não podemos ler a mente de Deus. Nós, humanos, somos finitos. Como nós poderíamos compreender o Criador dos mundos, que é infinito? Portanto, se é assim, se nós não somos capazes, como seres humanos, de compreender as razões do Criador, nós devemos nos contentar em ficarmos permanentemente insatisfeitos com a nossa busca por uma resposta para aquelas orações, não só de Moshe, mas é de cada um de nós, que não é respondida. Mas, Átila, como você mesmo chamou atenção há pouco, isso pode gerar em nós uma crise de fé. Não! O nosso refúgio é a fé. O nosso refúgio é a aceitação do incognoscível. Isso não deve enfraquecer de modo algum a necessidade de continuarmos a orar, porque oração é a forma de comunicação preferencial com o Criador, é a forma de estabelecimento de um vínculo com a divindade. Mas quando nós reconhecemos que muitas das nossas orações não terão respostas, nós reduzimos as nossas expectativas e colocamos o Criador no seu verdadeiro lugar, que é governante do universo, não eu, não você, e nós reduzimos também a nossa arrogância, porque muitas pessoas acham o seguinte: não, eu vou orar, eu vou dar de tzedakah, eu vou praticar boas ações, eu vou ter mérito e a Hashem vai me atender. O céu deve seguir aquele que são os meus desejos. Nós não conhecemos pessoas assim? Talvez você aí do outro lado da câmera seja uma dessas pessoas que tenha pensado isso em algum momento. Eu sou um homem de bem, uma mulher de bem, eu vivo segundo as mitzvot da Torá, se eu sou noético às 7, se eu sou um judeu às 613, eu vivo de acordo com as leis divinas, mas as minhas orações não são respondidas à oração de Moshe Rabbeinu. As orações de Moshe Rabbeinu, o homem profeta, o ser humano mais importante que andou na face da terra, também não teve as orações dele respondidas. E ele aceitou o fato de suas orações não serem atendidas por Akadosh Baruch Hu, de modo que ele é um exemplo que serve de lição para todos nós. E essa é a mensagem da sabedoria da Torá que eu queria transmitir a vocês, meus amigos. Shabbat Shalom.